Fala aí, galera do Telegram, tudo bom? Então, hoje o tema é ajuste técnico, né? Melhorando o movimento para luta, o padrão motor, né? Da técnica para luta. E esse tema quem trouxe foi o Kaique, né? Durante a semana aí, que eu perguntei, o Kaique levantou esse tema, achei o tema bem interessante. Falei que tinha uma dica para dar. E qual é a dica, né? A grande dica, na verdade. Todo movimento novo, tá? O interessante é que ele venha acontecer, né? Venha ser treinado no início da planilha do atleta. Por quê? Porque como no início da planilha o volume vai estar muito mais alto, a gente expõe esse atleta, né? Esse aluno, o máximo possível nesse movimento. E como vão ser muitas repetições de técnica, né? Vai estar nesse foco e inicialmente não se busca muita velocidade, então a gente consegue trabalhar bastante. Isso é uma coisa que a gente deve se preocupar. E aí, por que não se deve ensinar técnica nova para o nosso aluno, né? Ou até um estilo de luta novo no meio da planilha ou perto de competição? Porque para ele se adaptar a esse novo movimento, ele às vezes pode mudar todo o jeito dele de lutar. E uma nova técnica que ele vai se preocupar ou que ele vai tentar manter aquela posição por mais tempo, exige um desgaste fisiológico. E esse desgaste ele vai fazer com que esse aluno canse mais, né? Ou que ele canse uma musculatura que normalmente ele não cansaria, e essa musculatura pode ser determinante para o estilo de luta dele. Então, se a gente coloca lá no início da nossa planilha, ele tem mais tempo de estresse nesse movimento, nessa posição, e o corpo dele vai se adaptar. E quando a gente realmente colocar a velocidade, que realmente ele precisar desse movimento com velocidade, ele vai conseguir com potência, né? Dependendo da fase que você tiver. Então, essa é a primeira coisa. Técnica nova, início da planilha, para dar tempo do organismo se acostumar com essa técnica, né? E ter condicionamento para manter esse movimento pelo máximo de tempo possível ou com maior força, com maior potência possível. Beleza? Agora a gente pensar na técnica em si. É muito importante também que a gente crie não só o momento técnico dela, que seria ele aprender como é que se faz, aprender o caminho, mas na nossa aula tem que ter um momento de teste dessa posição, né? Então a gente aprende ela parada, de forma bem simples, bem facilitada. Depois a gente coloca ela no específico e depois esse aluno vai ter mais segurança para encaixar na luta, né? Se você perceber que, por exemplo, é um movimento que realmente tem que encaixar no jogo do aluno e não está encaixando ainda, coloca ele com menos graduado ou com alguém com bem menos força do que ele, para que ele possa tá tentando, arriscando esse movimento, para que vai funcionar como se fosse um específico mesmo, né? Porque ele vai acabar tentando esse movimento mais vezes, se expondo mais a ele, para que depois ele consiga testar esse movimento com alguém do nível dele ou perto do nível dele. Então, existe uma pedagogia fisiológica para isso. Aí não é só acertar o movimento também não, mas por exemplo, se estiver falando, quer ver uma guarda que é chata, a aranha e guarda laçada, que depende de muita pegada. Então, não é só o aluno não saber fazer, porque ele pode saber fazer parado, mas na hora da luta, quando ele vai segurar naquela posição que ele não está acostumado, a mão dói. Então, ele não deixou de raspar, por exemplo, porque ele não sabe o movimento. Ele deixou de raspar porque ele não tem um condicionamento específico naquela pegada, ou para aquela pegada. Então, esse aí é um detalhe muito legal que a gente tem que levar em conta. Então, além de expor meu aluno à posição em si parado, ele vai ter que ter uma pedagogia para que essa técnica chegue no melhor dela, no melhor do condicionamento para ela também. Então, iniciar a planilha com técnicas novas ou com estilo novo de lutar. Por exemplo, eu luto por cima. Se eu quiser lutar por baixo, por exemplo, eu tenho que adaptar os movimentos, né? Caso eu não os tenha, no início da minha planilha, para que eu fique mais tempo exposto a ele e lá na frente eu consiga, quando for perto da competição, executar esse movimento e conseguir, né? Condicionamento, conseguir me adaptar a esse novo estilo de luta, beleza? Outra coisa, né, que eu falei, treinar o movimento solto, né, com o colega deixando, treinar bastante específicos e também colocar na luta, tentar arriscar na luta. Caso não dê, vai trazendo o aluno menos graduado ou com menos força para que esse aluno se exponha mais vezes
a essa situação que você quer que ele coloque na luta, né? Uma outra coisa também que é bem legal que dá para fazer, que ajuda tanto na capacidade de equilíbrio quanto na coordenação, é fazer o movimento de olho fechado. Uma coisa muito legal, estava até conversando com o Guto, né, com o Gutenberg da GF Team, estava conversando uma semana, ou na semana que ele ia lutar, que ele fez esse BJJ Bets, né, a gente estava conversando, a gente estava falando de movimento, aí eu falei, tava conversando, pô, é muito legal você botar alguns movimentos que você já gosta de fazer, treinar de olho fechado. Por quê? Porque a visão é um sentido que ele acaba roubando um pouco, entre aspas, né? Um pouco dos outros sentidos. Pode ver que quando a gente fecha o olho, a preocupação com os outros sentidos é bem maior, né? E ela, por você perder a percepção, né? A gente perde algumas orientações que a gente tem, né? O nosso cérebro perde algumas orientações de distância, né? De percepção de como é que tá as articulações, em que ponto que elas estão. Então isso força o nosso cérebro a perceber melhor o nosso corpo, isso força o nosso cérebro a perceber o espaço, perceber o adversário de outras formas que não só o que você está vendo. Isso ajuda muito no equilíbrio, ajuda muito na percepção corporal para esse movimento. Então também é uma dica legal aí. E aí, galera, quantidade de repetição, Lúcio. Quanto tempo você tem que repetir, quantas vezes você tem que repetir uma técnica para que ela fique boa? Aí, galera, a quantidade exata eu não sei. Eu só sei que tem que se repetir bastante, pensando em rendimento, né? Mas eu colocaria aí a gente pensar sempre no tempo de luta. Se você não tem uma comparação em questão de quantidade, bota no tempo de luta. Então, assim, quantas vezes, né, você, professor, aí, imagina que o teu aluno vai tentar arriscar esse movimento num período de luta dele de 6 minutos, de 10 minutos. Eu sou passador, então quantas vezes eu vou tentar passar a guarda numa luta? Várias vezes. Então, dentro de um período de 5 minutos, que é meu tempo de luta, eu tenho muito mais vezes tentando passar do que mais vezes tentando raspar, né? Então, é basicamente isso aí que você tem que comparar. Então, você pode criar circuitozinhos em que ele tem que repetir o movimento depois que ele aprendeu já o movimento parado. Também é uma situação bem legal e aí que você pode estar colocando. Então, essas são algumas dicas, existem outras, mas a gente já está falando aqui por muito tempo. Beleza, Kaique? Espero ter respondido. Os outros também do grupo aí do Telegram que estão vendo, espero que gostem aí também dessas dicas. E o mais importante de tudo, coloca em prática e depois, colocando em prática, os resultados que vocês tiverem, positivo ou negativo, coloca aqui no grupo, né? Para a gente poder estar partilhando, porque isso vai ajudar muito todo mundo e sempre um feedback. De repente você encontra um outro macetezinho ou você tem outro aí que eu não falei, compartilha aqui com a galera. Beleza, galera? Nos vemos na próxima. Os